postei hoje nas redes sociais uma oração tão simples, mas tão poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Onde estiver, Deus te guarde. Onde andar, Deus te guie. O que decidir, Deus te ilumine. E por toda a sua vida, Deus te proteja e te abençoe. E também todos os dias eu leio essa passagem bíblica. Pra vocês terem uma ideia, até printei. Para mim fica toda vez nas minhas orações, são versículos, passagens que eu posso pegar fora a palavra de Deus que eu vou pegando, mas que todos os dias eu leio para mim. Todos os dias. Tirada do Evangelho, Mateus 6,34. Eu gosto muito dessa tradução, é a tradução da mensagem, a Bíblia é a mensagem. Preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora. Não se preocupe quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Já fizemos o sinal da cruz? Abra suas mãos. Ou melhor, abra suas mãos. Senhor, pelo poder do sacramento do batismo, nós somos e pertencemos a Ti. Fomos consagrados ao Senhor. O batismo nos consagrou. Como acabei de ler, abrimos o programa, a primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 17, 18, 19, principalmente 20. Nós somos templos de Deus. Nós somos igreja viva. Comprados por um alto preço. Tirados, primeira carta de São Pedro agora, capítulo 1, da nossa antiga vida vazia. É interessante, quem está podendo ver, eu estou com aqui, sem fazer propaganda de água, eu estou com uma garrafa de água aqui, e se eu perguntar para você qual é o peso dessa água, na posição que vocês estão vendo aqui, quem pode ver que eu estou na capela, agora, tranquilo, Mário, imagina você segurando uma garrafa d'água, tá? Essa garrafa que você bebe de água. Sim. Tá? Então, eu estou numa posição agora, tranquilamente, ela deve pesar o quê? Menos de, não dá de ter 300 gramas, 400 gramas. Bem, mas uma coisa é ficar 1 minuto. Depois, 1 hora, o braço vai adormecendo, por causa da posição. Depois eu vou ficando o dia inteiro. O que acontece muitas vezes, nós fazemos isso com os pensamentos. Mário, quando eu começo a culpa, ou seja, o que for, que está me destruindo, Sim. eu começo só a dar atenção para isso, Mário, essa dor se torna insuportável. Sim, verdade, padre. O que eu tenho que fazer? Olha, eu vou largar. Enquanto eu não largar, eu não vou me libertar. Mesmo você que não está podendo ver, eu quero tentar mostrar isso para você. O que Deus quer agora é despojamento. Para a oração que eu vou fazer agora, eu preciso que você, de fato, entregue. E tem um fato que isso aconteceu comigo. Eu gosto de chocolate, tá? E desde criança, gostei, eu amo chocolate. Só que fica uma dica para muitas pessoas, tá? Sabia que o chocolate, ele tem um lado positivo. Quanto menos açúcar, o açúcar é um perigo, tá? E quanto mais amargo, ele faz bem, porque ele provoca endorfina, tá? A endorfina é muito legal, ajuda a pessoa a ter a sensação de bem-estar, ok? Tá? Ok, pai. Então, isso aí converse com o médico e ele vai explicar para você. Só que, se você exagerar, ela tem cafeína, vai te atrapalhar seu sono. Então, e não vai fazer bem. Então, o chocolate, que pode, comendo na moderação, pode ajudar você a ter até um sono melhor, mais tranquilo. Quanto mais amargo, melhor, tá? Então, e menos açúcar, melhor ainda, tá? Mas, o amor é comer um pouquinho, mas se você exagera, vai estar o efeito errado. Mas por que você está falando isso, padre? Quantas vezes, abra suas mãos agora,
de novo, como nós sempre fazemos, mão direita na fronte, mão esquerda no coração. As duas comparações que eu vou lançar agora. Senhor, nesse momento, eu amo acróstico. Tá? Eu, no programa Batismo de Fogo, eu usei o acróstico. Eu usei a palavra dose. Então, D-O-S-E. Mas o que tem a ver isso? Acróstico é a palavra dose. E eu estou, nesse momento, pelo poder do Espírito Santo de Deus, derramando e pedindo uma dose na vida de vocês. Dose do que, Padre? Dopamina. Esse é um hormônio fundamental. Depois entra na internet e descobre o que é dopamina. O outro, então é dose, né? Ocitocina. Jesus, ele distribuía tanta ocitocina. Esse é o hormônio do amor, tá? Quando você faz o bem, não importa quem, te dá uma sensação de um bem-estar. Isso é a ocitocina que está sendo liberada na sua mente. É impressionante. Então, dose, dopamina, ocitocina. E o S, Padre? Serotonina. E o E, Padre? Endorfina. Que eu falei do chocolate agora. Ela provoca a endorfina. Quais outras coisas que podem provocar a endorfina? E tudo isso que você falou, dose, exercício físico. Quem vos fala é o professor de educação física. O exercício físico provoca a liberação dessa dose. E agora vem o mais fantástico. Hoje os médicos, neurocientistas, reconhecem o poder da oração. Hoje, isso mesmo, a oração não é placebo. Placebo é quando você toma um remedinho, mas não fala, até para um remédio saber se é verdadeiro ou não, eles dão um remédio verdadeiro, a vacina foi assim também, dá a vacina verdadeira e depois dá outra com água, não é nada. Então a pessoa, para ver se o remédio está realmente fazendo efeito. A pessoa está achando que está tomando remédio, mas é placebo, não é nada, é água. E o outro é remédio verdadeiro. Então é para fazer o teste se realmente é eficaz. Todos os remédios passam por experiências. E a oração foi provado. Os cientistas estão reconhecendo que não só tem eficácia, mas como fazem uma coisa que eu jamais imaginava. Hipertrofia o cérebro. O que é isso, Padre? O cérebro cresce. Quando você ora, o seu lobo frontal, que é o lobo da decisão, ele cresce. Por isso a importância de parar. Em Cristo Jesus, a palavra, Mário, quando eu era professor de educação física, uma das frases, e nós profissionais, a primeira coisa que nos foi ensinada para qualquer esporte, aprender a respirar. Sim, verdade. E olha o termo técnico, quem é profissional sabe o que eu estou falando, chama-se inspirar, expirar. Então, inspira-se pelo nariz, expira pela boca. Vou repetir, inspira pelo nariz. Olha o termo, inspiração. Expiração. Por favor, eu gostaria que você respirasse comigo pelo nariz. Padre, meu nariz está entupido. Glória a Deus. Então vai pela boca, mas o ideal é pelo nariz. Tá? E solta pela boca, o máximo que puder. Por 3 vezes. Faz de novo. Senhor Jesus, a cada inspiração vem Espírito Santo. Nós somos templos do Senhor. Enche a nossa mente de santos pensamentos. E tudo aquilo que nos atormenta, liberta agora. E solta o ar. Essa era... obrigado, Pandy. Era a trilha que Deus mostrava agora. Essa trilha do Eixo. Obrigado, Senhor, pelo poder do Teu nome, Jesus. Pelo poder do Teu nome, pelo poder do Teu sangue. Tudo aquilo que atormenta essa mente, preste bem atenção que Deus está me usando em palavra de ciência e sabedoria. Hoje é o 8º dia, cada vez mais. Senhor, eu te entrego várias pessoas que foram imprudentes. Estão me acompanhando agora. Como assim imprudentes?
porque vocês não respeitaram, vocês não levaram a sério, e vocês passaram a Covid para outra pessoa. E vocês sabem que foram vocês. Eu não estou aqui para condenar. Ai de mim, minha missão é salvar em Cristo Jesus. Mas essa culpa que vocês carregam, por mais que vocês queiram negar, a consciência pesa. Senhor, eu te entrego, toca, Senhor Jesus, misericórdia. Repito, não me cabe e longe de mim julgar. Seja a quem for, a minha missão é em Cristo Jesus salvar. Mas eu te entrego toda a culpa que essa pessoa tem. Senhor, eu também te entrego você, preste bem atenção, não é uma não. Nós estamos num mundo doente. Cuidado com o que você está pondo na sua mente. Acabei de ler Filipenses capítulo 4 para vocês. Cuidado com o que você está colocando na sua mente. Fale a verdade consigo mesmo. Consigo mesmo. Exemplo, quantas pessoas se sabotam? Eu preciso que vocês repitam, como ontem, em voz alta. Vocês não têm noção do poder dessa oração. Eu sou uma bênção. Por favor, põe a mão na fronte, põe a mão no coração, porque essa conexão está acontecendo. Coração na Bíblia são essas duas áreas, mente e coração. Eu sou uma bênção. Eu não sei se seu pai rejeitou você ou não. Não sei se sua mãe, quando soube da gravidez, ela te aceitou. Que tudo isso fica registrado, tá? Eu não sei como foi sua infância, mas eu sei que Deus te ama. Gênesis 50, versículo 20, e que Ele tira do mal o bem. Obrigado, Senhor, porque nesse momento, ao declarar, eu em Cristo Jesus, eu estou fazendo isso, tá? Eu sou uma bênção. Obrigado, Senhor, porque é tanta coisa ruim que a gente vê ontem eu conversava com um amigo, deve estar me ouvindo agora. Ele atendeu 44 pessoas, médico. E ele falou, padre, ele não é médico de mente não, ele é médico de corpo. As pessoas, você tem razão, padre. A maioria das pessoas que passaram por ele é um médico, passaram 44. Ele mesmo usou esse termo, eu só fiquei quietinho e ele usou, é psicossomática. A doença começou na mente. Ele é médico de corpo, mas as pessoas que ele estava atendendo, algumas até dando remédio, mas a enfermidade está na mente. Inclusive ele disse, estou parecendo um psicólogo, porque eu escutei tanto problema. E o médico, gente, ele atendeu 44 pessoas. Eu peguei, estava saindo do trabalho. 44 pessoas, 44 problemas, a maioria das pessoas, cabeça, saúde mental. Senhor, eu estou tocando nisso, você que sentiu uma angústia no peito, põe a mão nessa angústia, aliás, nessa região, onde deu essa angústia. Jesus, ao longo do dia de hoje, faz a experiência, repita, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. E por favor, tenha mais juízo. Assim, é por isso que eu usei essa comparação. O chocolate, se eu como com moderação, o chocolate verdadeiro, amargo, que é o mais correto, não é o doce, ele vai me ajudar, em moderação um pouquinho. Mas se eu não tenho moderação, ele, em vez de me ajudar, vai piorar. Cuidado com aquilo que está entrando na sua mente. A notícia, você se informou, mas muita exposição numa notícia ruim vai te fazer mal. Muda o canal. Muda o canal. Leia a palavra de Deus. Leia, se encha, como diz São Paulo, de santos pensamentos. E eu termino essa oração abençoando a sua mente em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no 8º dia dessa quarentena, abençoai, santificai, exorcizai esta água. Mas também, Senhor, abençoai os remédios. Você que anda tomando remédio com orientação médica, fique bem claro isso. E, Senhor, eficaliza esse remédio. Anula os efeitos colaterais. Repito, potencializa para aquilo que lhe foi indicado e anula os efeitos colaterais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Mário tocou algo muito sério. Você que tem culpa, estava no intervalo agora, eu vou terminar o programa colocando em toda a rede. Você que tem culpa, amanhã nós vamos tocar nisso. Porque você não identificou alguém que estava com depressão e essa pessoa foi ao suicídio. Meu Deus, eu não percebi e não pude ajudar. Amanhã nós vamos tocar, não cutucar, tocar para curar. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 E por fim, mais uma vez, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Muitas e muitas vezes, invoque o poder do Senhor.